Olá, estamos aqui para mais uma live da Revolução Francesa, tá ok? Ontem deu alguns probleminhas, não foi possível prosseguir, mas hoje eu espero que tudo corra bem. Bem, é o seguinte, pessoal, essa terceira fase da Revolução Francesa, ela começa de 1795 a 1799. É a terceira fase da Revolução Francesa. Só que ela começa um pouquinho antes. Essa definição, essa divisão de tempo aí, é sobretudo do diretório, do começo do diretório. Mas ela começa um pouquinho antes com a queda de Robespierre. Lembram-se? Vocês lembram aí daquela aula ali, da queda do Robespierre, da aula anterior? Quer dizer, Robespierre cai em 28 de julho de 1794, né? E com a queda de Robespierre, nesse contexto aí da queda, né? Em que os opositores de Robespierre, eles tramam e executam a queda de Maximilien Robespierre, nós vamos ter o início da reação termidoriana. Por que esse nome de reação termidoriana? Porque, segundo o calendário revolucionário francês, o mês de Termidor é exatamente neste período, de meados de julho a meados de agosto. É o mês de Termidor. E a reação termidoriana, ela começa nesse período do mês de Termidor. Quer dizer, com a queda de Robespierre, se inicia a reação termidoriana, que era formado por um grupo de parlamentares da planície, né, ou do pântano, alinhado com os girondinos. Então, os girondinos, aliados com esses deputados, eles formam a reação termidoriana e começam todo esse processo. E qual foi o primeiro passo depois da derrubada de Robespierre? Em julho, em 28 de julho da sua execução, o que aconteceu a partir daí nesta reação termidoriana? O que acontece então? Os girondinos então tomam o poder, tomam a liderança, né? Junto com esses parlamentares aí, do pântano, da planície, e eles começam a anular todos os ganhos sociais adquiridos até então. Todas as conquistas sociais são anuladas. Quer dizer, o sufrágio universal, por exemplo, ele foi anulado, o tabelamento de preços também é abolido, a divisão de terras, a escravidão nas colônias francesas volta novamente. Então, é abolido a escravidão nas colônias francesas. Então, todas essas conquistas sociais, essa série de conquistas sociais é abolida, ok? E essa reação termidoriana, ela começa a partir daí, na anulação das conquistas sociais, né? Desde a queda de Robespierre, na verdade, esta reação começa com a queda de Maximilien Robespierre e ela continua, então, com a anulação das conquistas sociais. E vai se passando o tempo, entra 1795. E em agosto de 1795, houve-se a promulgação da Constituição elaborada pelos girondinos. Essa Constituição, que também é conhecida como a Constituição do ano 3, é uma Constituição termidoriana, que vem desta reação, e ela tem como base a Constituição de 1791, que foi a primeira Constituição revolucionária. A Constituição feita no período jacobino é abolida, porque ela é um contexto totalmente jacobino e tudo que era jacobino, né, passou a ser desfeito, passou a ser aniquilado
E essa Constituição, a Constituição do ano 3, por que Constituição do ano 3? Porque o ano 3, segundo o calendário republicano, era o ano 3, 1795, era o ano 3. Vocês se lembram daquela divisão de... Né, eu expliquei de antes de Cristo e depois de Cristo, essa concepção cristã também foi abolida. E os anos começaram a ser contados a partir de 1792, quando foi proclamado a República, né? E então é isso. Então era a Constituição do ano 3. E essa Constituição tinha base a Constituição de 1791. A Constituição de 93 foi abolida porque era jacobina. E essa Constituição, ela pregava a liberdade, a igualdade, pelo menos entre aspas, e a propriedade privada. Então era uma Constituição voltada para a burguesia, tá ok? Era uma Constituição voltada para a burguesia. Ela defendia a propriedade privada e não a propriedade coletiva, a divisão de terras, por exemplo. Então, já deu para sacar que nessa Constituição, nesse tipo de Constituição, quem ia ser privilegiado ia ser a burguesia, né? Que tinha as propriedades, que eram os proprietários de terra, tá ok? Que eram os grandes proprietários de terra, que tinham grandes propriedades, a burguesia. Então, o que houve? Sim, então, essa Constituição, ela, na esfera do legislativo, ela implantou um sistema bicameral. O que era isso? Na parte do legislativo, houveram-se, então, a implementação de um sistema bicameral. Haviam, então, duas câmeras no legislativo. Foi-se criado essas duas câmeras na esfera do legislativo. Uma dessas câmeras era o Conselho dos 500, formado por 500 deputados, eleitos por voto censitário. Vocês se lembram que essa Constituição do ano 3, ela aboliu o sufrágio universal e o voto censitário voltou na ativa, voltou em voga. E o outro conselho era o Conselho dos Anciãos. Então nós tínhamos o Conselho dos 500, formado por 500 deputados, e o Conselho dos Anciãos. Eram formados por 250 deputados, tá ok? Então, de maioria, evidentemente, girondina, e depois planície, e por aí vai. E tinham monarquistas, tinham os realistas, tá ok? Mas a maioria, evidentemente, eram os girondinos. E dentre o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos, o que acontece? Há uma diferença entre esses dois conselhos, não só no número, né, um de 500, outro de 250, mas também na idade dos membros desses conselhos, dessas câmaras. Tá ok? O Conselho dos 500 era formado por homens acima de 25, 30 anos, e o dos anciãos eram formados por homens casados ou viúvos acima dos 40. No caso, eu, se estivesse lá, ia ser um ancião. Tá ok? E o que o Conselho dos 500 fazia? Dos 500 fazia. E, na verdade, o Conselho dos 500 foi que criou o Conselho dos Anciãos. Tá ok? Então, o Conselho dos 500, eles promulgavam as leis, eles elaboravam as leis, tá ok? E o Conselho dos Anciãos, eles aprovavam ou não essas leis elaboradas pelo Conselho dos 500, tá ok? Eles aprovavam ou não, passava pelo Conselho dos Anciãos, e os anciãos é que aprovavam ou não as leis feitas pelo Conselho dos 500, tá ok? Aí o Conselho dos Anciãos, minha esposa querida,
Amor, beijo aí, vi sua carinha aí, você tá vendo, vai intercedendo aí por mim, tá, amor? Te amo muitão, muitão. Fátima também, obrigado, Fatinha. Um abraço, querida. Obrigado aí por assistir a live, tá? Aí o que acontece, gente? O, o Conselho dos Anciãos, esse conselho de homens mais velhos, tá ok? Eles criaram também a esfera do executivo. Porque, claro que o parlamento, que é a Assembleia, não podia ficar sem o executivo. Eles criaram, então, o diretório. Quer dizer, eles elegeram 5 homens para comandar o órgão chamado diretório, esse órgão do executivo. Um executivo frágil, né, mais um executivo, tá ok? Formado por 5 homens, chamado de diretório. O diretório é que dá o nome à terceira fase desta fase da Revolução Francesa, né? A fase do diretório, né? 95, 99. Então, esse órgão do executivo, o diretório, embora frágil, mas extremamente importante, é que dá nome à terceira fase da Revolução Francesa, tá ok? A fase do diretório. Então, o diretório é criado. E por que houveram-se essas divisões profundas? Isso foi proposital, porque eles queriam fazer essas divisões mais profundas de maneira que os grupos políticos opostos não entrassem em conflito entre si, para que não houvesse conflito, tá ok? Então eles dividiram esses poderes para ter tipo um fosso divisório para que os políticos de oposição não se degladiassem, não entrassem em conflito. Pois a gente sabe que desde o início, né, da Assembleia houveram-se os conflitos. Né? Primeiro os conflitos nas ruas, depois, lá por volta de 1791, os conflitos no próprio parlamento. Então, para se evitar esses conflitos, houve-se então esse fosso profundo entre os parlamentares, essas divisões entre o legislativo e o executivo, entre as câmeras, tá ok? Mas o que houve? Isso começou a não dar certo, porque já em 1795, finalzinho de 1795 e começo, né, de 1796, as confusões já começaram a aparecer. As disputas políticas já começaram a acontecer novamente. E o que aconteceu? Foi o seguinte, galera, foi que haviam os monarquistas dentro do parlamento. Os monarquistas, eles queriam a volta do rei. Eles desejavam que o rei Luís XVII, com então 10 anos, ele crescesse e tomasse o poder. Mas o que aconteceu? O Luís XVII, o filho, né, do Luís XVI, com a Maria Antonieta, ele morreu de tuberculose, porque assim, a galera da Revolução, os deputados, trataram muito mal o menino. E o menino morreu doente, com 10 anos, tá ok? E os monarquistas, então, voltaram-se as esperanças para Luís XVIII. Então, Luís XVII morreu, o menino morreu, e as esperanças, minha filha querida, beijo, meu amor, Aveline, e as esperanças se voltaram para Luís XVI, também uma criança, mas que naquele período ali não deu certo, eram os monarquistas. Quem eram os monarquistas? Os monarquistas eram os deputados que desejavam efetivamente a volta de uma monarquia. Porque os monarquistas, eles se propõem a se submeter à vontade do rei. Tá? O cara, quando ele é monarquista, ele se propõe a se submeter a uma vontade monárquica. E haviam também os realistas. Já os realistas, nesse período também, eles queriam, eles eram partidários do rei. Há uma diferença aí entre monarquistas e realistas. Os realistas eram partidários do rei. Eles eram partidários de uma casa real específica. No caso aí, os realistas eram partidários da casa real dos Bourbon. Há uma diferença entre monarquistas e realistas.
Os realistas eram partidários. Os monarquistas se submetiam, estavam sujeitos à vontade do rei. Eles queriam isso. Os realistas eram partidários de uma casa real e de um monarca, tá ok? E os realistas, eles começaram, então, os realistas eles começaram a tentar dar golpes de Estado. Várias tentativas de golpe de Estado nesse período, né, foram feitas pelos realistas, tá ok? E quer dizer, então o caos já começou a se instalar no diretório, tá? Os realistas querendo dar golpe nos girondinos, tirar os girondinos, porque os girondinos eram a maioria. Eles queriam, e maioria é força, eles queriam tirar os girondinos, tá? Do poder, tá ok? Os realistas. Aí, em 1796, a França estava, como sempre, no caos, tá ok? A França estava no caos. Porque desde 1792 haviam problemas com guerra. Lembra quando a França declarou guerra à Áustria e à Prússia? Então, desde aquele momento ali, haviam-se problemas com guerras. E também os girondinos resolveram cobrar impostos dos ricos em 1796. Impostos estes muito altos. E os ricos, claro, não gostaram que mexessem na grana deles. E começaram, então, a protestar contra esse tipo de imposto. Tá ok? E esses impostos, eles começaram a afetar também as camadas mais pobres da população. E as camadas mais pobres da população começaram a sofrer novamente com a falta de pão na prateleira. Né? Nos campos também, em Paris, eles começaram a sofrer com a falta de alimentos. E a fome foi muito grande em 1796. Novamente o caos instalado no Estado francês, tá ok? E para completar esse cenário desastroso, em 1796 houve-se novamente um inverno muito rigoroso, outra quebra de colheita, a fome apertou, se instalou novamente, né? A coisa ficou muito difícil. E nesse cenário caótico surge tipo um salvador da pátria, contestando todo aquele movimento, todo aquele processo novamente caótico, perturbador. Novamente surge um cara que propõe a mudar aquele cenário. Quem era esse cara? Esse cara era François Babeuf. François Babeuf, ele já tinha participado da queda, né, da Bastilha com 29 anos, jovem ainda era jovem, 30 e poucos anos, quando se chegara aquele ano de 1796. E ele tinha ideias assim revolucionárias, o cara era um revolucionário. Ele tinha umas ideias que muitos historiadores chamam de precursor do socialismo e do comunismo. Ele propunha a divisão de terras, a igualdade social e econômica entre ricos e pobres, e essas ideias revolucionárias, que eram parecidas com as dos jacobinos, não agradou, evidentemente, os girondinos, que eram a maioria e que estavam no poder, no parlamento. Então, o que E, aliás, o Babeuf também... O Babeuf, ele era dono de um jornal, a Tribuna do Povo, era editor-chefe do jornal, e ele espalhava também de forma assim mais amena e menos contundente que o Marat, né, menos inflamado, de uma forma mais assim revolucionária, no melhor sentido do termo, espalhava aquelas notícias lá e suas contestações e tal. Ele era jornalista também e dono desse jornal, a Tribuna do Povo. E Marat, ele se... Perdão, gente. Marat já morreu, já foi embora. E o François Babeuf, ele adotou
o nome de Krako Babov, quando ele evidentemente entrou em todo esse processo, né? Em toda essa luta política, ele adotou o nome de Krako Babov. Quem era Craco? Ele adotou esse nome em homenagem aos tribunos da Roma Antiga, Tibério e Caio Graco. Eram dois tribunos da Roma Antiga que defendiam os direitos da população mais pobre do Estado romano. Defendiam a reforma agrária, defendiam a igualdade entre os cidadãos. Eram o Caio e o Tibérius Graco, dois tribunos da Roma Antiga. E pegando essa referência, o Babov, ele adotou o nome desses dois tribunos, ok? Ele adotou o nome desses dois tribunos em sua luta revolucionária. Evidentemente, porque o nome dele era François Babov. A partir daí, então, ele ficou conhecido como Caio Babov. Caio não, gente. Caio é o nome do tribuno. Ele ficou conhecido como Gracchus Babov, tá ok? Que era o sobrenome dos tribunos Tibério e Caio Graco, na Roma Antiga, tá bom? Então, Gracchus Babov foi esse nome que o Babov adotou, que o François Babov adotou em sua luta revolucionária, tá ok? Paulo Ceciliano, muito obrigado, querido. Marcos Divino também, obrigado por estar assistindo minha live, tá ok? Aí o que acontece? Mas, sabendo-se dessas notícias, os girondinos, então, com medo de uma outra revolução nos moldes jacobinos, eles prenderam o Babov e encarceraram ele lá. Ele estava preso aqui, ó, tipo numa cela, assim, tal, preso. Ficou isolado lá preso, o Babov. Então foi o seguinte, só que no período em que ele esteve preso, a sua filha de 7 anos, a filha de Babov, ela morreu de fome naquele período de inverno rigoroso, de situação caótica na França. A menina de 7 anos, apenas a filha de Babov, ela morreu. Aí o Babov ficou evidentemente muito revoltado com a situação que estava rolando no seu país, e quando ele foi liberto, ele criou a conjuração dos iguais, ou a conjuração dos iguais, ou a conspiração dos iguais. Ele formou essa conspiração, essa conjuração, com o objetivo de tomar o poder dos girondinos na Assembleia, no Diretório, e instalar um novo governo revolucionário na França. Os girondinos ficaram sabendo dessa ideia de Babov, porque os movimentos populares começaram nas ruas de Paris, né? Os policiais espiões ainda circulavam nas ruas de Paris. E o que acontece então? Aí Babov, ele é preso novamente e é condenado, né? O julgamento dele se estendeu por muito tempo. Ele foi humilhado em praça pública, depois preso novamente. Em 1797, ele é condenado à morte na guilhotina, ele e seus assessores, tá ok? E nesse período também, em 1796, né, depois da morte de Babov, aí houve-se uma grande repressão aos movimentos populares. Os movimentos populares de revolta, de participação política, foram bem anulados. Quer dizer, os sans-culottes, nesse período, já tinham sido alijados do poder. Eles já tinham sido deixados de fora de todo o processo revolucionário. A repressão, então, aos movimentos populares, com essas insurreições, como a de Babov, principalmente, ela foi duramente reprimida, e todos esses movimentos populares, com a conjuração dos iguais, foi apertada. Quer dizer, a classe popular passou a ter menos participação ainda, porque o medo se instalou no coração dos girondinos, né? E nesse período havia o terror branco. O que é o terror branco? O terror branco quer dizer que a morte na guilhotina continuava,
não naquela velocidade, talvez, não naquele ímpeto do terror vermelho dos jacobinos, mas o terror branco também continuava usando a guilhotina, tá ok? Agora, acontece o seguinte, no meio dessa confusão toda interna na França, a única coisa que aparentemente está dando certo na França são as conquistas de Napoleão Bonaparte. Todo mundo conhece Napoleão Bonaparte, né? Aquele general famosíssimo. Então a única coisa, uma das únicas coisas que estão dando certo, evidentemente a Revolução Francesa, é claro, gente, que trouxe muitos benefícios, apesar de toda essa confusão, né? Muitos valores, instituições democráticas foram implantadas através da Revolução, mas tudo dentro de um processo muito caótico. E fora da França, nas fronteiras, Napoleão conseguia muitas vitórias. Então, Napoleão ele estava conseguindo um crédito muito grande com a população. Ele era um cara que estava dando certo no contexto militar. Porque ele se consagra em 1796, nesse ano, né, conturbado, ao derrotar a Áustria e estender o poder francês sobre os estados italianos. Então ele consegue derrotar finalmente a Áustria e estende o seu poder para os estados italianos. Estende o poder do Estado francês aos estados italianos. Ele consegue dominar lá os estados italianos e derrotar a Áustria. Então ele ganha ganha assim uma confiança muito grande da população, da sociedade de Paris, principalmente, porque lembra do interior, o interior muita gente era contra a Revolução, tá? Mas em 1797, que foi o ano da morte de Babeuf, em 1798, a situação continuou muito caótica dentro do diretório. Porque os deputados, né, da planície, os girondinos, se degladiavam com os remanescentes jacobinos, com monarquistas, com realistas. A confusão continuava, as tentativas de golpe também continuavam, ok? E nesses 2 anos, de 1797 a 1798, houveram-se então muitos embates. Ana Clara Torres Missen, muito obrigado, tá, querida, por me assistir. Houveram-se muitos embates nos grupos políticos, tá ok? Monarquistas, realistas, girondinos, planície, jacobinos, remanescentes, todo mundo ali em 97 e 98 se degladiando muito, e houveram então muitas tentativas de golpe de Estado e golpes efetivamente concluídos. Até os jacobinos conseguiram retornar ao poder, começaram-se a abrir os clubes jacobinos novamente, e parecia que os jacobinos, os remanescentes jacobinos, iriam voltar ao poder novamente. Não só isso, outros grupos também de direita derrubavam a esquerda, ora a esquerda derrubava a direita, aquela confusão toda em 1797 e 1798. Enfim, até que chegou quer dizer, e nesse período de 97 a 98, continuava a escassez de alimentos, né? Continuava toda essa confusão. A fome ainda imperava na França e toda essa confusão toda. Aí em 1799, para piorar, houve a segunda coligação estrangeira, de monarquias estrangeiras que tentariam novamente invadir a França. Quer dizer, Espanha, Holanda, a Áustria e os estados italianos, eles formaram a segunda coligação em 1799, estou dando uma olhadinha aqui nas anotações, na cola, tá? Então houve-se essa segunda coligação em 1799 de Espanha, Holanda, Prússia e os estados italianos para tentar novamente invadir a França
e tomar o poder dos franceses e acabar com a Revolução. Quer dizer, galera, chegou um ponto que os próprios girondinos, os caras da planície, né, eles se deram conta de que não havia mais um jeito para a França, né? Não havia mais como a França se estabilizar, apesar de se consolidar valores, apesar de muitas transformações serem feitas, né, de nobres e clero perderem vários dos seus privilégios, e que foi um grande feito do comércio circular pela França, do livre comércio começar a circular pela França, de uma sociedade industrial engateando ainda, né, já estava uma luz lá no fim do túnel. Quer dizer, o progresso, nesse sentido, já estava começando a se efetivar na França. O livre comércio circulando no Estado francês, o fim das barreiras alfandegárias, enfim. Mas o Estado era muito caótico, a coisa era muito confusa, muito louca, né? Os vários grupos se degladiando, a fome instalada e tal. E agora o problema da segunda coligação, de tentar invadir a França. Quer dizer, olha só, o medo se voltando novamente para a população de Paris, para a França de um modo geral. Então os girondinos, eles se tocaram que não havia mais jeito, que não tinha mais jeito a não ser mudar aquela situação. E eles pensaram o quê? Nessa coisa de... Gente, perdão aqui, é que minha irmã telefonou aqui para mim. Perdão, Jesus, perdão, tá? Novamente. Então vamos lá. Só Jesus. Vamos lá. Um beijo, Neide. Então, essa segunda coligação também, o que aconteceu botou a França num terror muito grande, né? Essa invasão, essa pretensa invasão. E os girondinos e os outros deputados, eles perceberam que para dar um jeito no processo revolucionário, era só colocando um homem forte no comando, tá ok? E esse homem forte nada mais era que Napoleão Bonaparte, porque Napoleão tinha uma boa reputação entre a população francesa. Só que em 1798, Napoleão foi para o Egito, para tentar tomar o Egito e restabelecer rotas inglesas, quer dizer, tomar dos ingleses algumas rotas comerciais e tal, e restabelecer a paz lá, segundo ele. Né? Mas, obviamente, o que Napoleão queria era manter o seu prestígio, que estava indo bem desde 1796, tá ok? Estava indo bem desde 1796. E o que acontece? Em 1798, Napoleão Bonaparte, ele parte para o Egito para tentar, de sobretudo também, com esse objetivo, de manter o seu poder, de manter a sua fama de general invencível, de manter a sua fama com o povo de Paris. Ele não queria que sua bola baixasse. Só que as coisas não dão muito certo no Egito e ele retorna para Paris para efetivamente dar o golpe de Estado, aproveitando o seu momento, ainda que ele está lá em cima, que a sua popularidade está muito alta. E, evidentemente, ele era um cara muito inteligente, um general de uma estratégia muito grande, né? Ele volta nesse momento para efetivar o golpe com apoio de uma parte dos girondinos, não de todos. O que Napoleão faz, então? Naquela famosa data, né, que até o Lulu Santos tem uma música que fala desse mês, que é o Brumário, uma música do Lulu que fala desse mês, o Brumário, né? O Brumário, em 18 do Brumário de 1799. 18 do Brumário é 9 de novembro, corresponde a 9 de novembro. Então, entre 18 de Brumário, no dia 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, Napoleão adentra o Conselho dos 500. Quer dizer, Napoleão Bonaparte, ele entra dentro
Alô, Jamil, Gledson Moura, alô, alô, muito obrigado, galera, por estar assistindo a live. Como é que tá aí? Tá legal? Deu uma pausa aí? Eu não sei mexer nisso, gente. Eu vou pela fé. Mas muito obrigado, Gledson e Jamilzinho, tá ok? Então é o seguinte, Napoleão, então, ele entra dentro do Conselho dos 500, lembra do Conselho dos 500? E ele entra dentro do Conselho dos 500, junto com membros do exército, no alto séquito do exército, do seu exército, junto com membros da burguesia e da igreja. Ele entra dentro do Conselho dos 500 e começa a fazer um discurso dizendo que o Estado francês não tem jeito, que o diretório não tem a habilidade para governar o Estado francês, que é preciso acabar com o diretório para que se tenha uma solução para o processo revolucionário. Evidentemente, uma parte do grupo dos 500, do Conselho dos 500, começa a achar ruim aquele discurso de Napoleão, mas ele insiste, ele continua no seu discurso, e apesar dos protestos de alguns membros dos 500, ele continua o seu discurso e, enfim, ele consegue tomar o poder e destituir e acabar com o diretório. E era o fim da Revolução Francesa, daquele período da Revolução Francesa, que foram 10 anos. Acaba-se assim o período do diretório e todo o período da Revolução Francesa, que foram 10 anos, que começou em 1789 e foi até 1799. E quando Napoleão Bonaparte ele toma o poder e destitui o diretório, né? Ele adentra lá, tem até um quadro lá, Napoleão junto com o Conselho dos 500, depois ele nomeia o abade Emmanuel Sieyès e o burguês Roger Ducos, né, para auxiliá-lo no governo do Estado francês. Então, o consulado, ele institui o consulado, e esse consulado é formado por 3 cônsules. Quer dizer, esse abade, Emmanuel Sieyès, e o burguês Roger Ducos. Quer dizer, nesse processo, nessa tomada de poder por Napoleão, a igreja, então, ela volta à tona, ela volta a ficar em destaque, porque esse Emmanuel Sieyès é um abade e é um dos cônsules junto com Napoleão. E Roger Ducos também, que pertencia à burguesia. Tá, okay? Então ele traz a igreja novamente para si e estabelece o consulado, quer dizer, tipo uma ditadura militar. Isso vai trazer muitos benefícios para a França, porque a França ela começa a se organizar. As rebeliões param, porque Napoleão é duro na queda, extremamente hábil, inteligente, esse de general. Esta ditadura militar é instalada na França, tá ok? E a França começa a se organizar, começa a ter um brilho, uma luz no fim do túnel. As coisas começam a se organizar, as dissensões políticas acabam, as revoltas, tudo começa a se estabilizar no período de Napoleão, apesar de ser uma ditadura militar, o que nós vemos em todos os processos históricos, mais cedo ou mais tarde, elas nunca dão certo, porque apesar de todas essas benesses, há muitas medidas de exceção, medidas autoritárias, mas enfim, Napoleão colocou a França nos eixos, né? Então este é o fim do período revolucionário francês e fim dessas aulas sobre a Revolução Francesa. Eu gostaria de terminar aqui, né, o consulado, se instituiu o consulado, esta ditadura aí, disfarçada de consulado. Depois esses 2 caras saíram, o abade e esse cara da burguesia saiu, e o Napoleão ficou sozinho lá no consular. Ele que era o comandante geral, depois foi sagrado imperador e tal.
Eu gostaria de terminar essa aula com uma citação do grande historiador britânico Eric Hobsbawm, que diz assim sobre a Revolução Francesa. Olha, prestem atenção. Ela forneceu o combustível, os ideais para muitas outras revoluções em todo o mundo. Formou ou deu novos sentidos, por exemplo, a várias palavras comuns nos dias de hoje, como nacionalismo, cidadania, povo. Então, olha só o que a Revolução fez. Ela formou ou deu novos sentidos, por exemplo, a várias palavras comuns nos dias de hoje, como nacionalismo, cidadania e povo. Como eu disse, apesar de todo o processo caótico, a Revolução, ela dividiu a história, ela foi talvez um dos maiores fatos históricos que ocorreram na Antiguidade, junto com o Império Romano, porque o que acontece? O período da Revolução Francesa foi tão importante que dividiu a história da época moderna em época contemporânea. A partir da Revolução Francesa, nós começamos a ver a época contemporânea. Então, a Revolução Francesa, evidentemente, como nós observamos nas palavras de Hobsbawm, do Eric Hobsbawm, esse historiador extraordinário, a Revolução Francesa foi muito, muito importante. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tá? Sucesso aí nos estudos, nas suas pesquisas, na sua autonomia, a toda a galera que está assistindo, curtindo, muito obrigado, tá ok? Um abraço e até mais.